Bom, pessoal, como eu estava falando, a última aula em relação à sociologia de gênero, tá? Que são movimentos sociais de emancipação feminina, tá? A gente pode colocar que a questão da emancipação feminina já é uma questão histórica e uma questão real, né? Não é algo que está somente nos dizeres sociais, né? Aquela coisa que, tipo, é algo que todo mundo sabe que tem que ocorrer, mas não ocorre, tá? Então, hoje em dia, a gente pode colocar como uma realidade. O movimento de emancipação feminina, apesar de nós termos vários exemplos de longa data, ele vai começar de fato a partir da Revolução Industrial. Por favor, tem alguém com o áudio aberto, tá? Então ele vai começar de fato a partir da Revolução Industrial, né? Que quando as mulheres começam a ter espaço profissional, que antes disso não existia, e ela começa a ter um grau de autonomia. Qual que é o grande problema? É a ideia do capitalismo, né? O capitalismo ele entra em choque com a tradicionalidade, com o tradicionalismo, né? A gente pode dizer que o capitalismo, se for necessário quebrar tradições para ele poder crescer, ele vai quebrar essas tradições para poder crescer. Então, quando você chega ali no século XVIII, final do século XVIII, início do século XIX, a mulher é vista socialmente como uma mão de obra. E por que que ela é vista como mão de obra? Porque o capitalismo já entende naquele momento histórico que tem que explorar. E a mão de obra feminina era uma mão de obra mais barata que a mão de obra masculina. E diminuindo os custos, eu aumentaria meu lucro. Então, tudo está dentro de um contexto, né, econômico, histórico. Claro que aí as mulheres vão se aproveitar dessa situação para demandar mais liberdade. E isso vai se construindo ao longo do século XIX até chegar em meados do século XX. A gente pode dizer que a maior repressão internacional para as mulheres foi até a Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, é constante as áreas sociais onde as mulheres vão ganhando cada vez mais renome, tá? E aí, claro, vai dando um probleminha aqui, tá? Só um minutinho, tá? Só, já vi aqui já. E aí, é o seguinte, como que eu posso explicar isso para vocês? Então, a partir da Segunda Guerra Mundial, a gente vai vendo em vários níveis, né, que as mulheres vão ganhando cada vez mais espaço e até chegar nos dias atuais. Bom, quando aquelas mulheres começam a ganhar mais espaço no Brasil? A partir da década de 30, a partir da Era Vargas, tá? Só que o movimento feminista ele já vem da década de 10. Tudo bem? O movimento feminista no Brasil, ele tinha uma atrelação, né? Ele estava junto ali com movimentos anarcossindicalistas na década de 10, que chegaram no Brasil através dos imigrantes europeus, principalmente italianos e alemães. Ele se instaurou e ele começou uma luta ali, tá? Pela maior autonomia das mulheres. A gente tem um foco muito grande também na Semana de Arte de 22, tá? Que as mulheres têm um papel de destaque, né? Tarsila de Amaral, entre outras, tem um destaque muito grande nas obras de arte, e elas começam a focar cada vez mais nessa independência, ok? Até chegar nos dias atuais, é claro, né? Vamos lá dar uma lida aqui. Essa introdução acho que já deu para bastante gente lembrar algumas coisas. É interessante observar que a existência de movimentos feministas incomoda muitos setores da sociedade brasileira. Isso explica a existência de uma série de críticas totalmente infundadas sobre o movimento feminista. No Brasil, a maioria das pessoas vê com exagero os movimentos feministas. Eu vou ser bem sincero, você tem que separá-los, tá? Tem diversos tipos de movimentos feministas e eles são bem antagônicos em algumas questões, tá? Segundo as concepções machistas, as feministas odiariam os homens. Mentira. Não, não seriam femininas e se recusariam a exercer papéis naturalmente a elas destinados. Então, quando os homens, né, os machistas, eles invocam o machismo, invocam o machismo usando a ideia da naturalidade. Então, naturalmente, o homem é o ser dominante social e a mulher tem que ser a subordinada, tem que ser aquela que deve seguir os passos. Aí os caras começam a pegar, desculpa, assim, eu sou religioso, mas começam a pegar um monte de exemplo religioso que a gente sabe que nos dias atuais não tem mais fundamento.
né? Vamos ser bem sinceros. Quando o cara fala, olha, aqui lá na Bíblia, lá no Alcorão, lá no, em tal livro sagrado, fala que a mulher tem que ser submissa ao homem, tem que. Não, gente, desculpa. Na atualidade, esse tipo de explicação é totalmente superada. Tá? Século XXI, principalmente no Brasil, América, partes da Europa. Claro, gente, a gente não vive no Oriente Médio. Tá? Vamos deixar também os pingos nos is, né? A gente sabe que no Oriente Médio, devido a questões religiosas, em muitos países a mulher não tem o mesmo nível de liberdade que no resto do mundo, ok? Então, existem movimentos feministas no mundo inteiro, tá? Tava vendo até uma reportagem, né, que assim, a Arábia Saudita ela pretende se tornar um polo turístico até 2030, né? Ela quer, por exemplo, um destaque internacional. Então, eles estão liberando de uma questão política, né? Não é uma questão religiosa, questão política, as mulheres poderem usar vestido. Sem ser lá as roupas tradicionais do islamismo, tá? Então eles tiveram um desfile de moda onde as mulheres puderam desfilar de maiô, tá? Então, por exemplo, mulheres vão poder comprar maiô e ir à praia. Olha que é um avanço, tá? Mas aí a Arábia Saudita está tendo questão que ela quer se desvincular muito do radicalismo islâmico, uma política mais democracia, e eles estão vendo o quê? Tem que dar espaço para as mulheres, senão não vai haver democracia, não vai haver liberdade. E aí, claro, você quer viajar, o cara vai viajar sozinho, vai deixar a esposa em casa, porque, gente, a maioria das mulheres fala assim, ó, vamos viajar para a Arábia Saudita, vamos viajar para o Irã. As mulheres ficam com medo, tá? E tem um medo, tem um receio que é entendível, tá? Então aí tudo isso aí vai indo de acordo com o que nós estamos falando, tá? Vamos voltar lá para a apresentação, antes que eu esqueça, tá? E aí essa coisa da deslegitimação é totalmente ridícula, tá? Então homens machistas tentam desregulamentar, deslegitimar os movimentos feministas, tá? Falando que elas são antiquadas, são retrógradas, ou elas são muito radicais. Eu também sou meio assim, né? Tem um movimento feminista, eu vou criticar, mas eu vou criticar do ponto de vista social. Mulheres vão fazer uma passeata e falar, meu corpo, minhas regras. Tá, beleza. Mas você não precisa ficar seminua lá. Ah, mas a mulher usar sutiã é um padrão social. A mulher usar blusa é um padrão social. A mulher vai à praia, ela tem direito de ficar nua ou seminua. Eu acho que é um radicalismo. Acho que é desnecessário. É você criar ali, talvez, uma situação de enfrentamento a partir do exagero. Tá? É claro, gente, se você vai na praia, um homem lá, bonito, ficar só de sunga, vai chamar a atenção de todo mundo. Uma mulher sem a parte de cima do biquíni também vai chamar a atenção. Aí você não pode olhar. Aí que a gente critica essa parte. Aí você não pode olhar. Se olhar, é assédio. Mas a mulher está seminua. E ela tem 300 mulheres. Até as outras mulheres estão olhando. Aí as outras mulheres não é assédio, é discriminação. Aí você fica, meu Deus, você fica numa saia justa, né? E é uma coisa, eu vou dizer assim, eu sei que eu estou sendo tradicionalista nessa parte, nessa fala que eu vou dizer agora, mas é uma coisa que fica desagradável, fica um ambiente desagradável, e aí você começa a evitar, né? E aí você começa assim, pô, tá, eu apoio o movimento feminino, mas não precisa chegar a esse ponto. Tipo, as meninas, por exemplo, aí da sala, falavam, professor, podemos fazer um protesto na escola em relação ao machismo? Pode, mas vocês vão ficar seminua na escola? Não pode, a escola não é um local para ficar desse jeito. Isso que eu tô querendo dizer, tá? Acho que não é lugar nenhum, né, na verdade. Bom, desculpa aí se eu fui um pouco retrógrado, um pouco tradicionalista, tá? Contrariamente ao que o senso comum pode sugerir, o machismo não é correspondente masculino ao feminismo, tá? O machismo é um comportamento que nega o direito de igualdade entre homens e mulheres. O feminismo, em contrapartida, prega a igualdade entre os gêneros, quer dizer, o feminismo correto, como eu falei para vocês, tem alguns que são exagerados, tá? Essa igualdade, pessoal, é do ponto de vista político, é do ponto de vista jurídico, do ponto de vista econômico, não do ponto de vista, por exemplo, sexual, né, do natural, porque o homem, a mulher é mulher nesse ponto de vista aí, tá? E você tem que respeitar as escolhas de cada um. Então não é sobre, por exemplo, opções sexuais, mas sim no ponto de vista mais social, concreto, tá? Então, por exemplo, lá, trabalho, profissão.
só porque é mulher e porque é homem vai ter salários diferentes, se eles fazem a mesma função, trabalham a mesma quantidade de hora? Não, não pode. Então, aí é esse tipo de feminismo que é o que eu estou querendo dizer, tá? Então, eles lutam contra isso. Então, o machismo é uma pressão social para que as mulheres sejam subordinadas aos homens. E é isso que elas tentam desvincular, é claro. Tá? Se o movimento feminista tem procurado defender os direitos das mulheres, grupos socialmente mais vulneráveis, uma parte dele tem se ocupado com as lutas que buscam promover os direitos de um segmento mais excluído e marginalizado, qual seja o das mulheres negras, por exemplo. Afinal, as mulheres negras vêm sendo vítimas da exclusão social por conta de duas condições: a de serem mulheres e a de serem negras. Né? E aí você tem um duplo sentido. Então, acho que eu até falei isso para vocês semana passada, a gente entra na questão das minorias, tá? E aí é uma questão que cai muito em vestibular, tá? Quase sempre os vestibulares nos últimos anos, a redação está caindo em questões sociais. Né? Até já conversei umas duas vezes com o Cícero ao longo do tempo aí sobre isso, porque assim, o Cícero está lá para ensinar vocês a escrever corretamente, mas as ideias têm que vir de vocês, então vocês vão ter que pegar as outras matérias, né, os outros conteúdos e poder extrair ideias. Sociologia é uma fonte, né? História é outra fonte, geografia é outra fonte, filosofia é outra fonte, tá? Então, alunos aí de humanas, eles costumam se destacar muito nas redações. É claro que você tem todo um contexto lá, ortográfico, de redundância, de esclarecimento, né? Deixar as ideias bem claras dentro do seu texto, etc. e tal, que aí acho que é o Cícero que é a pessoa ideal. Mas é inegável, né, que as questões sociais elas estão presentes nos vestibulares atuais. E dentro desse interim, é muito importante você, no terceiro ensino médio, dominar o assunto das minorias. Tá? Então, minorias são grupos dentro da sociedade que têm menos direitos na prática. Porque a gente sabe que lá no papel, no jurídico, no legislativo, todo mundo tem direitos iguais, mas na prática isso não existe. E há uma acomodação por parte do poder público, né? Há uma acomodação, há um tradicionalismo por parte do poder público, ok? E isso agrava a situação. Então a gente sabe que nós estamos num país preconceituoso, nós estamos num país machista, nós estamos num país homofóbico, né? Que a maioria das pessoas, quando vê essas três características em outro indivíduo, eles costumam praticar desigualdade, exclusão e preconceito social. Então a gente tem que saber como lidar com isso e ver isso no nosso dia a dia, né? Eu até estava falando para os meus alunos do sétimo, né, que a gente estava tendo aula sobre os afrodescendentes, que eu falava assim, ó, eu dentro da sociedade brasileira, o meu perfil, né, um homem branco, alto, 40 anos, ensino superior, eu sou um privilegiado. Mas não é porque eu sou um privilegiado que eu deva oprimir quem não teve as minhas características. É achar que eu tenho que mandar na sociedade. É isso que eu estou querendo dizer. Então, a gente tem que se colocar no papel, tem que entender esse perfil, entender essa sociedade aí e como ela funciona como um todo, ok? Então, a gente tem que se reconhecer. Tá, socialmente. E é isso que pega muitas vezes. A pessoa que é preconceituosa, ela não se reconhece socialmente. E ela acha que o seu grupo é um grupo dominante. E passa a desrespeitar os grupos, e por isso que eles são tratados como minorias. Ok? Bom, voltar aqui para a apresentação. Minha esposa está tentando me desestabilizar emocionalmente aqui, mostrando meu filho aqui e ficando fazendo careta para mim os dois. Ah, bom, afinal, as mulheres. Ah, isso já foi, né? Então vamos lá. Uma das vozes mais ativas do movimento feminista negra é o da nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, nascida em 1977. Na sua fala, não somente são defendidas as ideias feministas, mas também os de uma mulher negra e africana. Adichie tem mestrado pela Universidade John Hopkins e pela Universidade de Yale e construiu, ao longo dos anos, uma carreira acadêmica de muito prestígio. Seu livro, Purple Hibiscus, e os que a ela se seguiram tornaram-se uma escritora de prestígio e reconhecida em todo o mundo. Bom, tem um trechinho aqui do livro dela, tá? Para a gente refletir. Decidi me tornar uma feminista feliz e africana, que não odeia os homens e que gosta de usar batom e salto alto para si mesma e não para os homens. Né? Então, aquela ideia da vaidade feminina tem que ser uma vaidade que lhe traga prazer,
né? E o prazer é algo individual, não é algo que eu vou sentir prazer a partir do momento que eu causo inveja nos outros, e assim por diante. É claro que não estou falando sério, né? Só queria ilustrar como a palavra feminista tem um peso negativo. A feminista odeia os homens, odeia a sutiã, odeia a cultura africana, acha que as mulheres devem mandar nos homens, ela não se pinta, não se depila, está sempre zangada, não tem senso de humor, não usa desodorante, né? Quando eu estava no primário em Nitsuka, uma cidade universitária no sudeste da Nigéria, no começo do ano letivo, a professora anunciou que iria dar uma prova e quem tirasse a nota mais alta seria o monitor da classe. Ser monitor era muito importante. Ele podia anotar diariamente o nome dos colegas baderneiros, o que por si só já era ter um poder enorme. Além disso, ele podia circular pela sala empunhando uma vara, patrulhando a turma do fundão. É claro que o monitor não podia usar a vara, mas era uma ideia empolgante para uma criança de 9 anos como eu. Eu queria muito ser a monitora da minha classe e tirei a nota mais alta, mas, para minha surpresa, a professora disse que o monitor seria um menino. Ela havia se esquecido de esclarecer esse ponto. Achou que fosse óbvio. Um garoto tirou a segunda nota mais alta. Ele seria o monitor. O mais interessante é que o menino era uma alma bondosa e doce, que não tinha o menor interesse em vigiar a classe como uma vara, que era exatamente o que eu almejava. Mas eu era menina, e ele menino, e ele foi escolhido. Nunca me esqueci desse episódio. Se repetimos uma coisa várias vezes, ela se torna normal. Se vemos uma coisa com frequência, ela se torna normal. Se só os meninos são escolhidos como monitores da classe, então em algum momento nós todos vamos achar, mesmo que inconscientemente, que só um menino pode ser o monitor da classe. Se só os homens ocupam cargos de chefia nas empresas, começamos a achar normal que esses cargos de chefia só sejam ocupados por homens, né? A Dittier, né? O livro dela. Beleza? Bom, relendo, né, que eu já li isso várias vezes, né, ao longo dos anos aí, nos últimos anos que teve essa apostila, eu lembrei de algumas situações, né? Eu vou colocar alguns parâmetros. Por exemplo, aqui no Coliseu, eu já vi casos de machismo, mas são raros. Eu acho que, por exemplo, os meninos da sala são até bonzinhos. Eles são, desculpa a palavra que eu vou usar, mas eu acho os moleques até idiotas, no ponto de vista geral. São imaturos. Imaturos. Mas eu nunca vi eles tratando mal as meninas. Tem aquelas brincadeiras infantis, mas não são brincadeiras machistas. Claro que eles falam algumas coisas, eu vi já, claro. Mas é aquela coisa de tentar provocar as meninas. E as meninas são meio que o oposto dos meninos, né? Não todas, é claro, tem aquelas que são mais dóceis, são mais discretas, são mais tímidas, tá? E tem aquelas que são meio leoas, né? Aquelas que se você mexer, ela vai meter porrada em você, né? E isso não quer dizer que ela é a mais alta, a mais baixa, a mais forte fisicamente da sala. Algumas, elas foram educadas para saber responder à altura. E eu posso dizer, quem manda na sala é as meninas, né? Isso ficar bem claro, né, meninos? Acho que nenhum menino vai questionar isso na frente delas, né? Não tem medo da morte, mas é aquela coisa. Mas quando eu vou para a escola do estado, né, já é um público diferente. E eu já vi aqui casos assim de criançada de sexto ano, 11, 12 anos com machismo assim, tipo, o menino virar e falar pra mim, não, ou você cala a boca ou eu vou meter porra na sua cara. Que você pensa que é? Você é menina e acha que pode falar o que você quiser. Tipo assim, gente, na boa, na moral, desse jeito. Aí, e isso aconteceu, um desses casos aconteceu ano passado. Mano, eu vi, eu fiquei perplexo. Mas eu levantei, vocês sabem que eu sou meio ignorante. Quando eu vejo alguma coisa que não me agrada, eu não sei ficar quieto, sem falar. E eu odeio machismo. Eu odeio, assim, às vezes eu sei que talvez por descuido meu, eu sempre peço desculpa sobre isso, às vezes por descuido meu, a gente acaba tendo algumas falas machistas, mas não é a questão de você querer ser machista ou querer se impor, né? Mas assim, acho que todos os meninos entendem o que eu tô querendo dizer. Às vezes a gente não quer falar aquilo, mas sai. E a gente fala, puta, que eu falei? Mas eu vi que aquele garoto, mesmo ele sendo imaturo, com 11 anos, ele falou sério. Não foi da boca pra fora, foi sério. Né? Mas eu levantei e falei, o que você tá pensando que você é? Aí, tipo, as meninas falaram assim, não, professor, ele já tá ameaçando a gente faz 2 semanas e falou que vai bater na gente lá na porta, na saída da escola. Sabe como que é? Outro nível, né? Eu falei, faz o seguinte,
Ele vai para a direção agora. Eu vou chamar a mãe dele, eu vou falar tudo isso para a mãe dele, falei mesmo. Chamei a mãe, convoquei a mãe, falei na frente da diretora. E se ele bater em vocês, vocês vão me procurar, porque ele tá pensando que ele é quem? Ele não é melhor que ninguém para chegar batendo nos outros. O moleque ficou arrasado, arrasado assim, tipo, com uma vergonha extrema, tá? Por quê? É tipo assim, meninos, o que que eu tô querendo dizer com isso? Se você não é machista e você respeita os direitos das mulheres, se você respeita, por exemplo, sua mãe, suas irmãs, suas primas, suas vizinhas, suas namoradas, você também não pode admitir um ato de machismo quando vocês veem. Ah, mas não foi eu. Dane-se quem foi, tá? Ah, mas o cara é maior que eu. Dane-se, porque o machista, a última coisa que ele quer é passar vergonha. Então, quando ele se impõe, quando ele estufa o peito, vai lá e fala, pode ser quem for. Se peitar ali e falar umas verdades, a pessoa se coloca no lugar dela. Tá? Isso também cabe às meninas. As meninas estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Muitas vezes elas já viram esses casos na rua, em outros ambientes, e tem que responder à altura. Tá? A mulher não deve abaixar a cabeça para o homem e pronto, acabou. É direitos iguais e não tem lero-lero. Ok? Eu tenho uma esposa, eu tenho uma criança, uma menina de 11 anos que eu estou educando para isso. Não abaixa a cabeça. Ah, mas menino, pode ser quem for. Se você saber que você está certa, tá? Ah, mas eu não quis falar. Tá, beleza, não quis falar, mas você, toda vez que você estiver correto e você vê a pessoa fazendo coisa errada e você não se impor, porque você tá certa, você vai deixar a pessoa te dominar, né? Então eu tô educando minha filha para isso, tá? Porque é uma garota. E o meu menino eu vou, daqui a alguns anos, educá-lo para ser um garoto educado, um garoto gentil, como a mãe de vocês fez com a maioria de vocês, ok? Bom, o recado tá dado, né? É a última aula de sociologia de gêneros. A partir da semana que vem. Acho que é aula sobre. Agora esqueci o tema. Não é cultura, cultura vai ser para o segundo ano. Depois eu lembro vocês. Ok?